Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Papo de Especialista que começa neste momento. O Papo de Especialista é um programa em parceria com a PUC Paraná, Campus Londrina, e a nossa querida Rádio Alvorada, FM 106.3, a rádio da família. Como é bom estarmos juntos para tratarmos sempre de temas tão atuais, tão relevantes para a nossa sociedade. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre a meningite. A gente sabe que é uma doença grave, séria, que pode evoluir rapidamente, ter consequências graves, especialmente em crianças e adolescentes. Inclusive, nos últimos anos, os avanços da medicina, principalmente na área da vacinação, têm sido fundamentais para salvar vidas e também prevenir novos surtos. E em uma atualização importante no calendário vacinal do SUS, acaba de ser anunciada a vacina meningocócica ACWY, que até então era aplicada apenas em adolescentes de 11 a 14 anos, e agora essa boa notícia passa também a ser oferecida para bebês de 12 meses de idade como reforço. Mas afinal, você sabe exatamente o que é a meningite, quais são os seus sintomas e por que é tão importante manter a vacinação em dia? Para responder essas e outras perguntas, a nossa convidada hoje é a doutora Cássia Regina Nogueira Guimarães. Ela é mestre em bioética pela PUC Paraná, com título de especialista em pediatra e medicina do adolescente, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Ela é médica formada pela Universidade de Vassouras, atua como docente de pediatria, de práticas clínicas integradas e como coordenadora do internato médico em pediatria na PUC Paraná, Campus Londrina. Eu tenho a honra e a alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Alvorada. Doutora Cássia, seja muitíssimo bem-vinda. Olá, Ana. Olá a todos. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui compartilhando algumas informações com vocês. Como nós falamos, né, doutora, a meningite, que é esta doença tão séria e pode ter aí sequelas tão graves. Comece explicando para a gente, doutora, já no início do programa, o que é a meningite de fato e por que ela é considerada uma doença tão grave? A meningite, na verdade, ela é uma inflamação da meninge. Então, o que é a meninge? Ela é uma membrana que recobre todo o cérebro e toda a medula espinhal. E ela pode levar desde casos muito leves até casos graves e fatais e letais, deixando muitas sequelas importantes, comprometendo aí o desenvolvimento dessas crianças. Doutora, e existem diferentes tipos de meningite, como a bacteriana e a viral. Quais são as principais diferenças entre elas? A gente pode ter, Ana, meningite causada por vírus, por bactérias, por fungos, por parasitas. O mais comum no nosso meio são as meningites virais e as meningites bacterianas. As virais, normalmente, elas têm uma evolução um pouco mais benigna, embora elas possam eventualmente também evoluir de forma grave, mas elas costumam ser mais autolimitadas. Já as bacterianas costumam ter uma evolução mais rápida, mais agressiva, necessitando de uma intervenção mais precoce. Por isso que é importante a gente estar sempre alerta aos sinais, ou melhor, que a gente possa prevenir, já que a gente consegue prevenir algumas dessas bactérias, né, que podem levar à meningite, e diante de alguns sintomas que podem funcionar como sinais de alerta, que a gente procure o mais precoce possível, porque a evolução geralmente é muito rápida, necessita do início de antibiótico terapia bem precoce, para que a gente possa realmente prevenir essas sequelas e a evolução fatal, eventualmente. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai entrar mais nessa questão de prevenção que a doutora começou a falar agora. Nesse primeiro momento, estamos entendendo um pouco mais sobre a meningite, mas a doutora falou essa palavra aí, uma palavra-chave que a gente não pode esquecer, vai ser um âncora aqui ao longo de todo este nosso programa. A prevenção é sempre a chave, é o melhor remédio. Doutora, quais são os sintomas mais comuns que devem acender um sinal de alerta nos pais e nos responsáveis? Nós temos aquela imagem clássica, né, de que a meningite evolui com
febre alta, de início súbito geralmente, principalmente as bacterianas, elas costumam acontecer dessa forma, com vômitos em jato, né? Então aquele vômito que sai muitas vezes até sem náusea, vem como um jato mesmo, dor de cabeça, irritabilidade, alteração do nível de consciência, então a criança fica mais prostrada, mais sonolenta. Então isso seria o clássico da meningite. Porém, em criança a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque os sintomas variam muito de acordo com a idade. Então, quando eu tenho um bebezinho pequenininho, muitas vezes eu não vou ter esses sintomas, como eu te falei, de dor de cabeça, ele não vai conseguir referir isso, às vezes não tenho sintomas como vômitos, né? Então, nessas crianças, a gente tem que estar muito atento à febre, irritabilidade, sonolência, recusa alimentar. Os bebezinhos que têm a moleirinha aberta, muitas vezes eles ficam com a moleira abaulada, né? A gente consegue ver um abaulamento. Então, é bastante importante estar atento à febre e alteração do humor, do nível de consciência, ou para irritabilidade, ou para sonolência excessiva. São sinais que podem chamar a atenção. E às vezes o que pode dificultar um pouco, né, doutora, pelo que eu percebo assim, eu não sou mãe, mas sou tia, tenho vários sobrinhos, é que às vezes os sintomas acabam se confundindo com até mesmo outras doenças. Tem alguns sintomas que são parecidos com resfriados. Na dúvida em relação aos sintomas, tem aí algum sinal de alerta que a gente deve estar mais atento? Como diferenciar? Eu acho que a gente... Porque tem uma coisa que a gente chama sinais e sintomas inespecíficos em pediatria. Então, quase tudo em criança pode dar febre, vômito, irritabilidade, prostração, né? Mas especialmente aqueles quadros com febre alta, de início muito súbito. Geralmente as viroses do dia a dia, elas começam com uma febrinha que vai aumentando aos poucos, né? Esses quadros mais agressivos, geralmente, tá? Não é uma regra, eles podem começar com uma febre mais súbita, né? Que chama mais atenção. Os sintomas começam de uma forma mais rápida, digamos assim. Então, isso chama a atenção. Quanto menor a criança, mais atento a gente tem que estar a esses sinais. Por isso que é importante sempre procurar um serviço médico. Sempre, tá? Nesses casos, tem dúvida de que não é uma febrinha comum, que não é um resfriadinho comum, está persistindo, procure o serviço médico. Nós perdemos uma criança há poucos dias atrás, acho que nem um mês, de 7 meses, né? Era até uma criança de uma creche onde eu atendo eventualmente as crianças, e começou assim. Ele começou com uma febrezinha que evoluiu para uma febre mais súbita, recusa alimentar, estava bem prostrado, isso no último dia que ele estava na creche, numa sexta-feira. E na segunda-feira ele foi a óbito, né? Então, não podemos protelar, né? Principalmente na época de circulação desses vírus e bactérias. Geralmente, outono, inverno, início da primavera são os períodos mais críticos mesmo. Então, procurar o mais precocemente possível o serviço médico. Então, fica em alerta este recado tão importante agora trazido aqui pela doutora Cássia. Doutora, a gente falou sobre a questão das sequelas. Que tipos de complicações podem surgir mesmo após o tratamento? Graças a Deus, assim, a gente hoje em dia tem bastante acesso à antibiótico terapia variada, tem bastante conhecimento, então o número de sequelas tem diminuído, mas são sequelas normalmente importantes, que levam comprometimento desde a cognição, né, do aprendizado, podem deixar sequelas como perda auditiva. É uma coisa que é importante estar atento numa criança que teve meningite, fazer a avaliação auditiva, porque pode deixar perdas auditivas, convulsões, paralisia cerebral, sequelas motoras. Então, se a gente pensar que o cérebro é um órgão super importante, que comanda todas as outras funções, então, dependendo do tempo que ele está exposto à agressão, né, do tempo que decorreu até o início do tratamento. Então, quanto maior a demora para início de tratamento, maior o risco de sequelas, né? Olha, já chegou o finalzinho do nosso primeiro bloco
O bate-papo, quando é bom, quando é assunto assim tão importante, passa rápido, a gente nem percebe, né, doutora? Daqui a pouquinho, então, a gente continua falando aí sobre a importância da vacinação aqui no Papo de Especialista. Papo de Especialista falando hoje sobre meningite e também a importância da vacinação. E a nossa convidada é a doutora Cássia Regina Nogueira Guimarães, médica pediatra e professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Doutora, como a vacinação tem impactado na prevenção da meningite ao longo dos anos aqui no Brasil? Olha, Ana, a gente tem a sorte de ter um bom programa de vacinação. Né? Graças a Deus a gente tem um bom programa de vacinação. Poderia ser melhor? Poderia. Eu acho que ainda está em construção. Mas de uns anos para cá a gente teve uma evolução bastante grande, né, com relação à vacinação, principalmente quando a gente pensa em relação à meningite, com a instituição do calendário de vacinas, da vacina contra hemófilos tipo B, contra o pneumococo, contra o meningococo, né, que são bactérias que potencialmente podem causar meningite, né, dentre outras várias que ainda nós não temos vacinas, mas essas são muito prevalentes no nosso meio. E agora, especialmente com a inclusão no calendário, porque nós tínhamos a vacinação só contra o meningococo, a cepa C. Agora nós temos, então, o reforço, né, que foi instituído agora, esse ano, pela ACWY. Importante porque o Y, né, essa cepa tem crescido ultimamente no nosso meio. Então, eu acho que teve sim, principalmente em redução de sequelas. Um impacto bem importante. Doutora, então, com a inclusão da ACWY, o nome é um pouquinho complicado, não tenho muita afinidade com esses termos, mas então está sendo oferecida para bebês de 12 meses. O que representa essa ampliação no calendário vacinal? Então, essa ampliação, ela assegura uma proteção maior do que já vinha sendo oferecida, porque aqui nós tínhamos, no calendário básico de vacinas, era só o meningo C. Nós dispomos também da vacinação contra o meningo B, mas essa apenas na rede privada. Com a instituição da ACWY, a gente aumenta aí a cobertura, né, pelo número de cepas aí do meningococo, especialmente por essa que eu te falei, o Y, que tem aumentado aí ultimamente no nosso meio. Com isso a gente diminui sequelas, diminui o risco, diminui a letalidade. E isso impacta na saúde geral como um todo, porque quando eu vacino essas crianças, eu também estou diminuindo a circulação na comunidade desses agentes. Então, não é só uma proteção individual, mas a gente acaba levando a uma proteção coletiva. Então, assim, eu gosto muito de frisar que vacinar não é um ato só individual, ele é coletivo. É como se fosse um ato assim, de generosidade com o outro também, né? Porque eu me protejo e diminuo a circulação daquele agente também na comunidade. As crianças são mais vulneráveis, obviamente, porque tem um sistema imunológico ainda não tão desenvolvido, né? Mas a gente também tem que pensar aí nos idosos. Então, quem tem criança, geralmente tem um avô, uma avó, velhinha. Então, quando eu me vacino, eu estou protegendo outras crianças que estão ao meu redor e também estou evitando levar algumas doenças que podem ser, muitas vezes, graves lá em casa mesmo, né, no meu ambiente familiar. Então... Doutora, eu achei muito importante a senhora enfatizando aí a importância da vacina, porque hoje a gente percebe uma sociedade que, infelizmente, tem evitado muitas vezes a vacina. Não falo aqui só de vacina, por exemplo, da Covid-19, que muitas pessoas ficaram bem inseguras, mas até mesmo a gente sabe, tem acompanhado atualmente, estamos no período onde o pessoal tem disponibilizado a vacina da gripe e sempre a porcentagem ainda continua muito baixa de chegar ali, de alcançar a meta para os públicos-alvos, né? Então, a importância da senhora reforçar esse alerta do quanto a vacina é segura. Na nossa infância, quantas vacinas a gente tomava e graças a Deus a gente tomou, por isso hoje a gente está bem de saúde, né, doutora? Então,
Qual a importância aí desse alerta para os pais com medo, com preocupação em relação às vacinas? Eu costumo falar para os pais o seguinte: eles não precisam saber ler um artigo científico, né? Porque isso cabe a nós que temos formação para isso, né? A nossa obrigação procurar ler um bom artigo científico, interpretar isso e tudo mais. Basta olhar as evidências, né? Eu acho que a questão da vacina foi muito politizada nos últimos tempos. E com isso nós tínhamos orgulho de ter uma cobertura vacinal bastante alta e caiu assim drasticamente. Só que se a gente for analisar, vamos pensar na vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil, né? A gotinha que todo mundo tomava, fazia festa, rodeava lá o Zé Gotinha. Era um evento. Ninguém nunca questionou a vacina, né? Mas é uma vacina que também tem efeitos colaterais, né? Ela poderia, por exemplo, causar um tipo de paralisia, uma paralisia flácida. Raríssimo esse efeito, mas ele poderia acontecer. Então, eu acho que todo pai, toda mãe, todo cuidador, todo indivíduo, ele tem por direito receber informação dos possíveis efeitos adversos e tudo mais, mas saibam que eles são raríssimos, que as vacinas são muito seguras. Hoje a gente evoluiu muito em biotecnologia, por isso que a gente consegue produzir vacina de forma um pouco mais rápida do que há anos atrás, né? E basta olhar as evidências. Eu falo assim, olha, o exemplo é a vacina do Covid, né? Porque é o exemplo mais recente que a gente tem. Gente, vamos passar um filme na cabeça. Olha lá, quando começou o Covid, a taxa de mortalidade, a taxa de adoecimento grave das pessoas e o que mudou após a vacina. A gente conseguiu voltar à vida normal. Então, assim, vamos comparar quantas mortes, quantos efeitos colaterais, né? Quantos efeitos adversos, houveram. Então, né, é nítido que o benefício é muito maior. Infinitamente maior, né? Então, eu acho que a gente tem que confiar na ciência, sim, né, que é a nossa grande aliada, porque nós vamos começar a voltar a ter doenças que já não faziam mais parte do nosso dia a dia. Infelizmente, se nós não procurarmos melhorar aí a nossa cobertura vacinal. Doutora, e além da ACWY, quais são as outras vacinas importantes também na prevenção da meningite e em quais fases da vida elas devem ser tomadas? Então, quando a gente pensa em vacina, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma global. Acho que, de forma geral, a gente tem que estar com o nosso calendário de vacinas em dia. Fazer todas que são possíveis, que estão aí, que foram estudadas, que são seguras. Por quê? Se eu adoeço menos de forma geral, então vamos supor, o que tem a ver a vacina da gripe com a da meningite, né? Mas se eu estou vacinada da gripe, se eu não tenho um evento grave pela influenza, minha imunidade vai estar melhor de forma geral. Então, quanto menos eu estiver exposta a agentes que eu posso prevenir, melhor, tá? Mas pensando na meningite, vamos manter aí em dia, principalmente a hemófilos, que é feita nas crianças com a pentavalente aos 2, 4 e 6 meses, e depois tem reforço com 1 ano. A do pneumococo, que é feita com 2, 4 meses e depois reforço também aos 15 meses. E vamos manter aí em dia a nossa meningite C, então que faz aos 3, 5 e depois, agora aos 12 meses, o reforço com a CWY. E nos adolescentes, entre 11 e 14 anos, o reforço também com a CWY. E são todas vacinas disponibilizadas na rede pública, né, doutora? Todas disponibilizadas na rede pública. Tem algumas vacinas que são muito interessantes de serem feitas, que estão na rede particular, que o pediatra pode estar informando. Então, quem tem essa oportunidade, ótimo. Eu até falo para os pais assim, a gente às vezes compra um brinquedo, faz festona de aniversário, pede para o padrinho, para a madrinha, colaboração para as vacinas. Verdade, uma ótima ideia. Faz aí a vaquinha da vacina, porque eu acho que é um ganho muito importante.
Muito bem, quem ama cuida e fica, portanto, este recado aqui hoje no Papo de Especialista. Já vamos para mais um intervalo, mas já eu volto aqui com você com este bate-papo especial com a doutora Cássia. Você está acompanhando o programa Papo de Especialista, que é uma parceria aqui com a Rádio Alvorada. Estamos juntos falando hoje sobre meningite, reforçando a importância da vacinação. E lembrando, você pode sempre enviar sugestões aqui para o nosso programa. O nosso WhatsApp é o 999930318. E se você está gostando deste tema, compartilhe, pegue o link do YouTube e compartilhe com seus familiares, com amigos, porque são informações muito importantes e que podem salvar vidas, tá bom? Então hoje estamos conversando com a doutora Cássia Regina Nogueira Guimarães, pediatra e também docente da PUC Paraná, Campus Londrina. Doutora, muitos adolescentes não são vistos muitas vezes como público prioritário nas campanhas de vacinação. Por que essa faixa etária também precisa estar protegida contra a meningite? Então, eu vou aproveitar que eu trabalho com adolescentes e vou fazer a defesa deles, porque, na verdade, eles não são vistos como público prioritário quase nunca, eles estão no limbo, existem poucos programas para a adolescência, né? E normalmente os pais se preocupam muito quando a criança é pequenininha, eles levam a caderneta de vacinação, tentam manter atualizado, e depois, como eles acabam adoecendo menos nesse período, eles acabam não sendo tão visualizados, digamos assim, né? Acabam esquecendo deles. Mas é super importante que eles sejam vacinados, até porque eles podem ser portadores assintomáticos, né? Transmitindo para outras pessoas no ambiente familiar, no ambiente escolar. Então, é muito importante que seja mantida em dia a vacinação do adolescente. Então, se você tem um adolescente em casa, tem a caderneta de vacinação, vá até a UBS mais próxima, eles vão verificar, vão ver o que está faltando, vão fazer os reforços que são necessários. Muitas vezes a gente já não tem mais a caderneta, porque com o passar do tempo ela vai se diluindo aí. Então, mas existe um cadastro, né, nas UBS, onde eles podem verificar quais são as vacinas faltantes e, especialmente nesse caso do meningococo, eles podem ser portadores assintomáticos. Então, além de poder desenvolver a doença, muitas vezes eles não desenvolvem, mas eles estão transmitindo a doença. Então, por isso que é importante, aí entre 11 e 14 anos, fazer esse reforço. E a senhora falou da questão de saber as vacinas que estão faltando, de talvez recorrer ali a um postinho de saúde. Recentemente eu tomei vacina da gripe e entrei lá no sistema, no aplicativo do SUS, e tem lá todas as vacinas certinho que eu tomei. Está em processo ainda de atualização. Eu acredito que logo todas essas informações terão, assim, também na versão digital. Mas é importante, isso que a doutora falou, de saber, tem dúvida, ela falou o quanto é importante os adolescentes estarem imunizados também. Então, se você tem dúvida, aproveite, procure o postinho de saúde mais perto da sua casa e não deixe seu filho, sua filha ficar sem as principais vacinas e evitar o contágio também, como a doutora falou. Inclusive, né, doutora, o retorno às aulas, a vida social mais intensa, adolescente que está sempre participando de festinha, com um grupo grande de amigos, mas também está ali na casa com pessoas idosas, com crianças menores. Tudo isso, então, favorece o contágio de doenças como a meningite. Sim, com certeza. Meningite e outras doenças que podem ser transmitidas por gotículas, né, respiratórias. Então, principalmente essa época do ano a gente fica mais fechado, né, em ambientes menos ventilados. Então, quanto mais aglomeração, e adolescente gosta de andar em turma, em bando, né? Eles andam em bandos. Então, é muito importante que haja esse cuidado, né? Não só com a vacina, mas com as medidas de higiene, de etiqueta respiratória e tudo mais, né? E que tipo de orientação, doutor, os profissionais de saúde devem reforçar com os adolescentes e também os seus responsáveis sobre a vacina ACWY? Você fala em termos de cuidados... De orientação. De orientação isso, mesmo. Tá. Dos profissionais de saúde. Eu acho que a gente tem que reforçar a importância da vacina, que ela... não corre o risco de causar meningite, porque eu acho que isso é um tabu, um mito,
tá? Ela não vai desenvolver meningite, né? Até porque não é feita com bactérias vivas, né? Então não corre o risco de desenvolver a doença. O que ela pode dar são reações locais, dor, vermelhidão, às vezes uma febrezinha, mas são sintomas assim leves e extremamente controláveis, tá? Então, acho que é mais nesse aspecto. É importante saber isso também. Doutora, a gente falou agora um pouco sobre isso, mas a senhora percebe em relação aos adolescentes essa resistência ou desinformação quando se trata da vacinação específica para os adolescentes? O adolescente ele não tem conhecimento de que ele precisa fazer vacina. Na minha experiência, nós temos na PUC um ambulatório de medicina do adolescente. Até quem tem adolescente pode a UBS, se precisar solicitar um encaminhamento para acompanhar seu adolescente num programa específico. Olha que eu legal. Acho que é interessante, Sim. né? Porque ele não tem muito espaço. Hoje em Londrina a gente tem poucos espaços de atendimento para adolescente e lá na PUC nós temos um ambulatório específico para essa população. Lá eu percebo, eles não têm conhecimento de que eles têm que fazer a vacina. Não é trabalhado isso com eles, né? Mas, normalmente, quando a gente conversa, explica, eles aceitam muito bem. A gente sabe, tem a especialidade bem comum das crianças, que é o pediatra, e tem também, como a senhora atua, né, com os adolescentes. Como é o nome mesmo? Ebiatra? A gente fala medicina do adolescente ou ebiatria, isso. Que legal. Tem gente que não sabe, né, doutora, que tem aí o especialista dos adolescentes. Isso. Tem os geriatras que cuidam mais dos idosos, os pediatras que cuidam das crianças e tem aí a medicina do adolescente. E a gente acolhe esses adolescentes. Então tem adolescente em casa, sabe que você tem aí um especialista para recorrer. Doutora, outra coisa também que nós falamos agora há pouco é questões de doenças que já estavam praticamente erradicadas. A gente falou da meningite, né? Mas entre um bloco e outro, a gente estava falando sobre isso, que o Plano Nacional de Imunização do Brasil já foi um dia referência mundial, não sei em que nível está no momento. Infelizmente, uma onda de fake news aí veio abalando essa questão, e a senhora estava fazendo um comentário que eu gostaria que a senhora trouxesse aqui também nessa questão, neste bloco, que doenças como o sarampo, talvez catapora, qual mais, doutora? Rubéola? Na verdade, a gente está tendo aí, está com risco agora de surto de sarampo, então nós temos que estar atentos a sarampo, países vizinhos, né, e tem uma circulação grande entre o Brasil e os países aqui das nossas fronteiras, com casos de sarampo, então nós temos que estar muito atentos ao sarampo. Nós já tivemos risco iminente de voltar a poliomielite, né, a paralisia. Então, mais uma vez, assim, vacinar é ato de amor mesmo, e não é um amor egoísta, né? Pensando só em mim, mas pensando em diminuir a circulação na comunidade, o bem-estar da comunidade. Então é o momento de estarmos atentos e tentar aí buscarmos as unidades básicas, colocar em dia a nossa carteira de vacinação. Isso vale para todos nós, né? Homens, mulheres, gestantes, idosos, crianças, adolescentes, né? Doutora, e por isso eu quis bater de novo assim nessa tecla, porque para mim é muito óbvio, é quase como que um cálculo, 2 mais 2 são 4. Naquele período lá atrás, onde todo mundo seguia ali o calendário da vacinação, as doenças estavam erradicadas. Agora que muitas pessoas têm evitado de procurar vacina, aquelas doenças estão voltando. Sim. Então, que fique aí esse ponto de interrogação para você entender a importância da imunização. E aqui a gente está usando várias vezes essa expressão, que vacina salva vidas, e a doutora tem trazido que é um ato de amor. E não é somente pensar em você. Isso é bom senso, a gente pensa também naquelas pessoas que estão ao nosso redor. E finalizamos agora mais aqui um bloco penúltimo do nosso programa Papo de Especialista, mas daqui a pouquinho a gente volta para concluir este assunto tão importante que é a meningite e também a vacinação das nossas crianças e adolescentes. Chegamos ao último bloco do nosso Papo de Especialista, hoje com este tema que vem para dar aquele chacoalhão em cada um de nós, principalmente se você tem crianças. Sempre tem, né? Nas nossas famílias, tem os netinhos, tem os filhos, enfim. Então, a importância aí de vacinar
E estamos falando, claro, sobre a meningite com a doutora Cássia Regina Nogueira Guimarães. Doutora, quais os principais mitos ou medos sobre a vacina da meningite que ainda precisam ser desmistificados? Eu acho que a gente até comentou um pouquinho, acabei falando um pouquinho no bloco anterior, mas assim, reforçar. Ela não vai causar meningite no teu filho, tá? Ou no teu adolescente. Ela pode causar, sim, reações leves, né? Como vermelhidão, dor, às vezes calor no local da aplicação, que rapidamente desaparecem, né? Podem causar algum desconforto, mas passam rapidamente. E, eventualmente, febre baixa. Tá? Que também são controláveis aí com analgésico comum, sem nenhum problema, né? Então, assim, o ganho é imensamente maior, o que a gente estava comentando, Sim. né? Do que os riscos, tá? Perfeito, doutora. E em caso de suspeita de meningite, então, agora a doutora falando de forma bem prática, para você pai, para você mãe, ou você avó que cuida dos seus netinhos, em caso de suspeita de meningite, doutora, qual deve ser a conduta imediata dos pais ou desses responsáveis? Então, eles vão ter que estar bem atentos à febre de início súbito, dor de cabeça, rigidez na nuca, no pescocinho, quando a gente mexe, o pescocinho está duro, ou a criança não consegue mexer, refere dor, né? Vômitos, muita irritabilidade, às vezes sem uma causa aparente, ou às vezes uma mudança súbita de humor. Então, aquela criança que é bastante ativa, de repente fica associado a esses sintomas, a febre, prostrado, sem apetite. Então, essa criança precisa ser avaliada por um profissional médico. Então, é importante que vocês procurem imediatamente um serviço de saúde. Por quê? Quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais cedo nós entrarmos com o medicamento adequado, com o antibiótico adequado, menor o risco de sequelas, menor o risco de mortalidade. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, as meningites meningocócicas, principalmente, elas podem ocorrer lesões na pele, manchinhas vermelhas, que a gente chama de petequias. Então, associado a tudo isso, se tiverem lesões de pele, essas manchinhas vermelhas, né, que parecem pequenos pontinhos de sangue, então, imediatamente procurar um serviço de saúde. Doutora, eu lembro que lá no comecinho do nosso programa, quando a senhora estava respondendo sobre os tipos diferentes de meningite, a senhora falou da bacteriana e da viral. Em relação ao período de transmissão, tem algum período no ano, mais no inverno ou no verão, que essas doenças podem ser transmitidas? Ou a bacteriana, como que seria aí? Geralmente, esses casos eles podem acontecer durante todo o ano, mas com um aumento, né, da prevalência nos nos meses onde nós temos mais aglomeração de pessoas. Então, aumenta a circulação viral, aumenta a circulação de bactéria. Então, quando começa outono, inverno, início da primavera, são os meses aí que nos preocupam um pouco mais. Doutora, e já que nós estamos chegando quase no finalzinho, temos alguns minutos ainda, tem um projeto que a senhora disse que ia comentar conosco. Sim. Agora no final. Vamos então falar um pouco sobre ele? Então, nós temos um projeto de extensão que se chama PED para Todos, né? É desenvolvido, coordenada... Esse PED é o demudo, né, doutora? Isso. Não é PED de pedir, é PED de PED. Abreviatura de pediatra, seria? Isso. O Instagram é @ped com demudo ponto para todos, né? Então, o objetivo é assim que todos tenham acesso à informação sobre a saúde da criança e do adolescente. Hoje, como a maioria da população recorre às redes sociais, então nós divulgamos conteúdos, informação importante sobre saúde da criança, do adolescente, semanalmente nesse Instagram. Inclusive, a gente responde dúvidas, vocês podem deixar perguntas que a gente responde com o maior cuidado, com o maior carinho. O objetivo é criar mesmo um canal direto de comunicação para que todos tenham acesso à informação. E uma informação confiável, respaldada por literatura, né? Porque a gente hoje em rede social, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente ouve, com o que a gente filtra, né? Então, tomar muito cuidado com as fake news, né, doutora? Exatamente. Então, lá,
O que a gente tem são conteúdos de qualidade, produzidos pelos alunos e coordenados por mim, sempre respaldado na literatura científica. Já estou seguindo, viu, doutora? Ó, quem está acompanhando pelo YouTube, pode ver que eu já estou seguindo aqui, ó. Pede com demudo, ponto para todos. Vou ficar por dentro agora aí desse assunto, né, dos assuntos voltados para as crianças, também para os adolescentes. É importante, a gente que é tio, pai, mãe, o Everton ali também está conosco na direção, tem sobrinhos, né, o Everton? Depois você segue lá também, tá? E divulga, porque a gente quer aumentar o número de seguidores. Isso, divulguem e assim a gente responde com o maior prazer. Que bom. Doutora, além da vacinação, existem outros cuidados que ajudam a prevenir a meningite? Tá, muito importante, né? Eu acho que o que vem antes de tudo é a higiene. Então, lavagem das mãos, porque como meu Deus, tem falhado as palavras para mim. Tranquilo, acontece. Como é disseminado através de gotículas respiratórias, então isso fica no ar, fica depositado nos objetos. Então, é muito importante reforçar a lavagem das mãos de todos, ensinar as crianças a lavarem as mãos, né, evitar compartilhar objetos, manter sempre os ambientes abertos e arejados, né? Evitar aglomerações. Então, crianças pequenininhas, principalmente, né? Eu peço muito para os pais, olha, tenham bom senso. É gostoso sair? É gostoso passear? É gostoso mostrar aos nossos filhos? Mas evitem aglomerações, né? Tenham bom senso, principalmente se eles não estão ainda com o calendário de vacinação completo, né? Escolham os lugares onde vocês vão, né? Então, acho que passa por esse cuidado. E uma outra coisa é ensinar as crianças a etiqueta respiratória, né? Então, usar o lencinho, pôr a mão na frente quando for espirrar, lavar a mãozinha depois, não levar seu filho doente para a escola, gente, por favor, né? Porque isso aumenta a transmissibilidade, aumenta o risco. A gente sabe que é muito difícil, os pais trabalham, muitas vezes não tem com quem deixar as crianças, mas dentro do possível, tá com sintoma respiratório, pode transmitir doença, não mande. Porque às vezes a gente acha que a gente está ganhando com isso, né? Ganhando tempo de trabalho, etc., mas não. Porque fica sempre circulando vírus e bactérias, seu filho fica se reinfectando, vai estar sempre doentinho, né? Então... Verdade. Olha, eu sei que a pandemia é um período que a gente não quer lembrar e nem viver nunca mais, Deus nos livre, mas ela deixou algumas lições. Sim. E uma delas foi essa questão mesmo dos hábitos de higiene e que a gente não pode deixar morrer, porque são coisas básicas que, na verdade, não servem só para o período de pandemia. Claro que fica mais evidente, mas as crianças, muitas ficam em vans escolares, o próprio ali a convivência na escola e lugares com aglomeração. E eu gostei muito que você falou também, doutora, da etiqueta respiratória. Então, manter isso, né, muito importante, porque a pergunta era exatamente essa. Dicas para prevenir, além da vacinação, quais outras formas para a gente prevenir esse contágio aí da meningite? Doutora, momento final aqui no nosso programa, quero deixar esses últimos minutos para suas considerações finais. Se tiver algum recado que a senhora não deu ainda, queira falar agora. Não, na verdade eu quero só aproveitar para agradecer a oportunidade, acho que de falar fazer esse alerta sobre meningite, que é uma doença grave, potencialmente fatal, né? As pessoas perdem com isso em vários aspectos, né? E poder reforçar essas questões da importância da vacinação, né? E da responsabilidade que a gente tem que ter com isso. Porque quando eu estou tomando a decisão de não vacinar o meu filho, né? Então, acho que fica uma coisa mais para nós, enquanto comunidade, refletirmos. Quando eu faço a opção de não vacinar o meu filho, eu estou também fazendo a opção, muitas vezes, de expor outras pessoas que estão ao meu redor,
né? Verdade. Então, pensar nesse compromisso, nessa responsabilidade que a gente tem com o cuidado dos nossos filhos, dos nossos idosos, das pessoas que nós amamos e também com a comunidade, né, com a coletividade onde nós estamos inseridos. E só reforçar então, né, doutora, como nós falamos lá principalmente no segundo bloco, sobre a inclusão da ACWY para as crianças a partir de 12 meses. A partir de 12 meses. Que é uma novidade agora, né? Isso. E que é uma excelente aquisição, eu acho, para o nosso Programa Nacional de Imunização. Então, antes eram crianças, adolescentes de 11 a 14 e agora está disponível também para bebês com 12 meses de idade, ou seja, 1 aninho. Espero que você tenha gostado muito deste programa, que foi bem esclarecedor, informativo, falando sobre a meningite, sobre aí a inclusão, né, da ACWY para as crianças de 12 meses, tudo que a doutora nos trouxe sobre a importância da vacinação, do cuidado com as nossas crianças e adolescentes. E para finalizar, mais uma vez, segue lá, @ped. Esse pede, o D do final é mudo, tá? Pede.para todos. Isso. Falei certo, doutora? Perfeito. Muito bem, este foi o nosso Papo de Especialista. O Everton conosco nos trabalhos técnicos. Deixo um grande abraço para você e até o nosso próximo programa.